Ok, pessoal, estamos aqui então em nossa aula número 43 e nela então nós vamos abordar um problema que pode ser muito comum caso você cadastre os funcionários diretamente no relógio de ponto, sem antes fazer o procedimento através do software, assim como nós orientamos lá nas primeiras aulas, né? Perfeito. Então, antes da gente apresentar o problema, vamos dar uma olhadinha aqui na tela de cálculos dos funcionários que temos nesse exemplo. Então vejam, nós vamos carregar as marcações para o mês de maio, né, da empresa, ok? Todos os funcionários aqui no meu exemplo estão registrando o ponto normalmente no mês de maio, com exceção do Vinícius, né? Então, carregando aqui a tela de cálculos dele, podemos notar que do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, esse colaborador estava de férias, né? Perfeito. Então, vamos fazer a coleta das marcações para nós vermos o que vai acontecer. Enviar, receber, leitura de dados, arquivo de registros, ok? Eu vou apontar então lá no pendrive para o arquivo glg001, abrir e importar. Então o sistema começa a fazer o carregamento das marcações, né? Porém, ele vai apresentar para a gente uma janela de erro, veja só. Importação concluída com rejeições. Alguns registros não puderam ser importados. Veja na tela a seguir os motivos das rejeições. Então nós clicamos em OK e veja, ele apresenta para a gente uma janela mostrando quais marcações foram rejeitadas, né? Então aqui ele informa para a gente o código, a identificação da importação, né? O registro de ponto que foi rejeitado e o motivo pelo qual houve a rejeição. Então vejam, aqui ele mostrou em todos os casos código identificador não cadastrado, né? Então, geralmente, quando você fizer uma importação de marcações e aparecer esse tipo de motivo, como rejeição, significa que os códigos identificadores dos funcionários no relógio de ponto e no sistema de tratamento não estão vinculados, né? Então, isso acontece geralmente quando eu cadastro os funcionários no sistema de ponto e no relógio de forma independente, ok? Então, o funcionário João, por exemplo, pode assumir o código 10 no sistema e ele pode assumir o código 9, por exemplo, lá no relógio. Então, no momento que nós importamos as marcações, o sistema de ponto recebe as marcações do João, que estão atreladas ao código 9, né, que é o código dele no relógio, porém, ele não encontra nenhum colaborador com esse mesmo código cadastrado no sistema. Como resultado, então, ele rejeita essa marcação e informa para a gente aqui, código identificador não cadastrado, ok? Legal, então vamos fechar essa janela agora, ok? E vamos atualizar a tela de cálculos para nós vermos os resultados. Certo, então aqui para o funcionário Dionísio, as marcações entraram normalmente, para o Ezequiel também, né? Joedson, Kelvin. Porém, veja só, a funcionária Marilene, ela estava registrando o ponto normalmente durante todo o mês de maio, mas por algum motivo as marcações dela não entraram aqui no sistema. O mesmo aconteceu também para o funcionário Abraão, veja só. Nós atualizamos a tela de cálculos dele e nenhuma marcação é exibida. Então, isso provavelmente tem relação com aquela janela de marcações rejeitadas que a gente exibiu, né? Avançando aqui para o próximo funcionário, também entrou normalmente. E também temos um outro problema, veja só. Depois do funcionário Paulo, nós temos o funcionário Vinícius. Assim como eu disse no início do vídeo, esse funcionário ele está de férias, né? Então, como que surgiram marcações de ponto para ele? Provavelmente, essas marcações pertencem a algum outro colaborador, né, que possui o mesmo código dele lá no relógio de ponto. Então, na hora que nós carregamos as marcações, o sistema acabou lançando para o Vinícius as marcações que pertencem a outro funcionário. Então, para nós corrigirmos esse problema, nós precisamos ajustar os códigos identificadores de todos os funcionários aqui no sistema, né? Então, para isso, primeiramente, nós devemos ir até o relógio de ponto, ok? Marcar, então, num papel os códigos identificadores que cada funcionário está cadastrado lá no relógio, para depois nós ajustarmos de forma igual aqui no sistema de tratamento, ok? Perfeito. Então, aguarde um minutinho enquanto eu vou até o relógio, por gentileza. Ok, pessoal, então para nós corrigirmos esse problema, primeiramente nós devemos vir até aqui o relógio de ponto e montar uma breve tabela, né? Com o nome do funcionário e seu respectivo código identificador cadastrado, ok? Então, para isso, nós acessamos aqui Menu, acessamos a opção 1, Gerenciar dados, e opção 2, Ver usuário.
Perceba que vai aparecer o nome de todos os funcionários que estão cadastrados no aparelho, né? No meu caso aqui são 9. O que a gente vai fazer é pressionar OK sobre o primeiro funcionário, Ezequiel, e vamos ver aqui o código que está cadastrado para ele, código 1, certo? Então, a gente vem aqui na nossa tabela e anotamos Ezequiel, código 1, certo? Feito isso, nós voltamos com o botão ESC, acessamos o próximo, Abraão, pressionamos OK e anotamos o código para ele, né? Que é o código 2. Então, Abraão, código 2, e fazemos o mesmo para todos os outros funcionários. Então, volto com o ESC, escolho o próximo, né? Jedson, código 3. Então, Jedson, código 3. Próximo é Kelvin, código 4. Volto. Próximo é Marilene, código 5. O próximo é o Neifer, código 6. Próximo, Paulo, código 7. O outro é o Vinícius, código 8. E o último aqui no meu caso é o Dionísio, código 9. Certo, então montei aqui a minha tabela, né? Somente confirmando. Ezequiel, código 1. Abraão, código 2. Jedson, código 3. Kelvin, código 4. Marilene, código 5. Neifer, código 6. Paulo, código 7. Vinícius, código 8. E Dionísio, código 9, né? Então, agora que nós temos essa tabelinha já montada aqui, nós vamos utilizá-la, então, para ajustar os códigos identificadores lá no software de tratamento. Então, aguardem um instantinho, por favor, enquanto eu retorno até o software. Ok, pessoal, estamos de volta aqui no sistema de ponto, então, né? E agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos ajustar aqui no sistema os códigos identificadores dos funcionários para coincidirem, então, com aquela mesma tabelinha que nós criamos a partir do relógio de ponto, ok? Então, eu salvei a tabelinha aqui em um arquivo para facilitar a leitura dos dados, tudo bem? Perfeito. Agora que nós já temos, então, os códigos identificadores obtidos a partir do relógio, nós acessamos aqui no sistema o menu Manutenção, Ajustar códigos identificadores. Será aberta, então, para a gente a janela de ajustes de códigos identificadores de funcionários, né? O que nós vamos fazer aqui é ajustar os códigos de todos os funcionários utilizando o mesmo valor da nossa tabela, ok? Então, perfeito. Para nós fazermos o ajuste, nós selecionamos, então, o primeiro funcionário, que no meu exemplo aqui é o Ezequiel. Então, Ezequiel é o código 1. Então, aqui no novo identificador, eu preencho 1 e clico em incluir. Vejam que ele, então, é inserido aqui para a gente, né, na tabela. Ezequiel e o novo identificador é o 1. Aí eu faço a mesma coisa para o próximo, que seria o Abraão, código 2. Então, Abraão, código 2. Incluir. Próximo funcionário é o Jedson, código 3. Jedson. Joedson, na verdade, né? Código 3. Próximo funcionário é o Kelvin, código 4. Kelvin, código 4. Em seguida, nós temos a Marilene, código 5. Marilene, código 5. Temos o Neifer, código 6. Temos também o Paulo, código 7.
E resta então o Vinícius, código 8. E por fim, o Dionísio, código 9. Pronto, fizemos o ajuste de todos os identificadores, ok? Caso sobrar algum colaborador aqui na lista, não tem problema, contanto que você tenha ajustado todos os funcionários correspondentes lá do relógio de ponto, ok? Certo, então, adicionado todos os funcionários, nós clicamos aqui em cima em salvar. O sistema informa para a gente que salvando, né, os códigos identificadores serão alterados e tudo mais. Nós clicamos em sim. E pronto. Então, agora os códigos identificadores dos funcionários ficaram vinculados de forma igual ao relógio de ponto. Agora o que nós precisamos fazer é coletar novamente as marcações e importar no sistema, ok? Porém, como nós já havíamos importado anteriormente e essas marcações acabaram entrando de forma incorreta, né? Já que os códigos não estavam vinculados, primeiramente nós vamos remover essas marcações, tá bom? Acessamos então manutenção, alterações múltiplas, remover registros, vamos definir todo o período de maio, vamos selecionar todos os funcionários e marcar todas as marcações, ok? Apenas para efeito de comparação, eu vou abrir aqui a tela de cálculos. Veja que ainda há marcações de ponto, né, para o período de maio. Quando clicamos em remover registros, o sistema vai tirar todas as marcações dos colaboradores para que a gente possa importar de forma correta, ok? Aguardamos então o término. Perfeito, fizemos a remoção das marcações, atualizando a tela agora, nenhum funcionário tem marcação, ok? Somente avançando aqui então, tiramos as marcações de todos os funcionários, tá ok? E agora nós vamos importar novamente o arquivo de marcações. Então, logo que eu terminei o processo lá no relógio de ponto, eu fiz uma nova coleta de marcações e salvei no pendrive. Então agora eu vou fazer a leitura aqui no sistema, enviar receber, leitura de dados, arquivo de registros, né? Eu vou apontar para o arquivo de coleta que eu fiz a leitura e vou clicar em importar. Agora notem, o sistema começa a fazer novamente a leitura e agora sim, provavelmente ele não vai exibir nenhuma mensagem de erro. Então vejam, importação concluída, né? Ele não informou que alguma marcação foi rejeitada. Nós clicamos em OK e pronto. Vamos então acessar agora o menu Registros, tela de cálculos, né? E vamos verificar então desde o primeiro funcionário, que é o Abraão, o qual não tinha marcações da primeira vez que nós carregamos. Então vejam que agora as marcações do Abraão foram lançadas corretamente, né? Avançando para o Dionísio também está certinho, o Ezequiel também, o Joedson, o Kelvin e a Marilene também, né? Lembram que as marcações da Marilene não estavam aparecendo? Agora, após nós termos feito então a correção, elas são listadas normalmente, ok? Elas entraram corretamente para a funcionária, né? O Neifer também está certinho, o Paulo, e vejam agora o Vinícius, né? Que era o único funcionário que não estava registrando ponto em maio, já que ele estava de férias. Vejam então que o sistema não lançou nenhuma marcação para ele. Então, dessa forma, o sistema de ponto ele fica vinculado corretamente com o relógio, ok? Então, se houver algum problema desse tipo no seu sistema de ponto, no relógio, etc., você deve aplicar todo o procedimento que nós fizemos nesse vídeo para fazer a correção necessária, tudo bem? Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês nessa aula, né? Como fazer a correção de códigos identificadores dentro do sistema de ponto. A gente fica por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!